Vou deixar uma mensagem aqui para a meditação dos irmãos. Se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, que diz assim: Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Aqui na palavra de Deus, nós encontramos a narrativa aqui do profeta Samuel ungindo, a Davi, que ainda era um mancebo, era um jovem, era ainda muito jovem, quase adolescente, mas por ordem divina, então, Samuel ministrou aquela unção em Davi, aquela unção, a unção que Deus já tinha ordenado para ele. Ainda muito novo, Deus escolheu Davi. Davi era escolhido segundo o coração de Deus. Deus já tinha afirmado que iria escolher para ser o rei, um homem segundo o coração dele. Então, Davi, dentre os seus irmãos, ele era o mais novo, era o caçulo. Amém. E ele trabalhava apacentando as ovelhas do pai dele, as ovelhas de Jessé. Então, todos os seus irmãos, que estavam ali, eram sentido como os principais. Ele tinha 7 irmãos, e ele não era o mais preferido ali dentre os seus irmãos, mas foi escolhido por Deus. Davi tinha irmãos ali que sob ótica humana, talvez eles fossem mais privilegiados, mas Deus escolheu Davi, o mais novo, o caçulo de Jessé, e disse para o profeta que ungisse ele como rei. O importante, o impressionante, que depois daquela unção, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e obras maravilhosas começaram a se realizar na vida dele. Quando o azeite de Deus, quando a unção do Senhor cai na nossa vida, o Espírito Santo se apodera de nós, e coisas maravilhosas acontecem. Imediatamente, após aquela unção que Davi recebeu, que foi uma unção ordenada por Deus, Davi passou a fazer obras, obras grandes. De imediato ele foi escolhido para ser harpista, para ser um tocador de harpa ali na casa do rei Saul, de maneira que quando o rei Saul precisava, ficava ali abalado, então o rei Saul ficava perturbado, ele mandava que chamasse Davi para tocar harpa, para que ele se acalmasse. E também em outro momento, quando houve o confronto com o gigante Golias, Davi, desde muito novo, se dispôs a lutar contra aquele gigante, e venceu. Davi venceu Golias, então significa que diante do Espírito, quando temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, os desafios acontecem, o menor vence o maior, porque Davi era tido ali como o menor, mas o Espírito Santo apoderou dele, como diz a palavra, e daquele dia em diante, então o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então, quando ele recebe a unção de Deus, o Espírito Santo se apodera da vida dele. Então, na vida de quem tem a unção de Deus, coisas tremendas acontecem, E impressionante como que Davi, tão novo, se dispôs a lutar contra aquele gigante, Ali tinha soldados ali muito mais treinados, muito mais preparados, mas exatamente Davi, tão novo ainda, que se dispôs a lutar contra aquele gigante, e ele o enfrentou, em nome do Senhor. Quando o gigante Golias dizia para ele, que iria acabar com ele, ele disse: Tu vens a mim com espadas e lanças, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, E ali Davi foi vencedor, Então, é assim que acontece, irmãos, na nossa vida, na vida de quem tem a unção de Deus, Não nos impressiona, E também não é surpresa para nós, Para entendermos que o único que se dispôs a enfrentar o gigante Golias, era aquele que tinha na sua vida a unção de Deus, era Davi, Ali Davi, diante de todos que estavam recuando para não enfrentar o gigante Golias, Davi se levantou e disse, eu irei
e enfrentarei em nome do Senhor dos Exércitos, né? E ele venceu porque o Espírito do Senhor era com ele. O Espírito Santo de Deus na nossa vida nos faz vencedores. Glória a Então, Deus, aleluia. todos recebam, né, da parte do Eita, Senhor glória, muita a bênção. presença e a direção do Espírito Santo, Muito né, de Deus. abençoado. E deixa Deus te usar cada dia mais Amém. na obra dele. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar então. Neste momento vou convidar também a minha esposa para nós orarmos ao Senhor. Vamos fazer aqui uma oração, né, também para toda a congregação e toda a igreja, toda a nossa igreja, né? Aleluia, Pastor Deus. Vicente, que ele receba a bênção de Deus, pastora Mariazinha, Glória a Deus, né? amém. E toda a igreja do Senhor, os obreiros, né? Pastor Robson, presbítero Ronaldo e todos os nossos irmãos, os demais, né? Pastor Zé Carlos lá em Brasília, pastora Francisca, Em né? nome de Jesus, E glória a o Deus. Harrison, a Laís, né? Recebam a bênção de Deus, o Mateus, a Lília e a Giovana, todos Oh, ali de glória, Brasília, nossos verdade. irmãos ali, que recebam também as ricas e poderosas bênçãos de Deus. Vamos falar com Deus, né? Aquele Deus eterno Senhor, Pai, meu Deus e meu Pai. nós te agradecemos, Muito ó obrigado, Pai, Pai, por por esse este culto abençoado no lar. momento aqui, ó Pai. Oh, Deus, eu te dou na tua graça, presença. Pai. Nós te Eu te agradecemos, ó peço, Pai Pai, querido, que abençoa, Pai, pela cada tua irmão. presença também em nosso meio. Oh, glória a Deus. Querido aleluia, Deus, eterno Deus. Pai, Muito obrigado, queremos Pai. pedir que o Senhor possa visitar Sim, a meu cada Deus, um dos visita teus mesmo, filhos nesta Pai. noite. Visita a Visita tua o lar igreja. de cada um dos Oh, irmãos. glória a Deus. Visita, Senhor, todos os aleluia. teus filhos, todo o teu povo Louvado na seja face o teu da santo terra, nome, Pai. derramando, Senhor, Abençoa, Pai, da tua proteção povo, divina, Pai. da tua bênção. Abençoa a tua igreja, Derrama, Pai, Senhor, a aleluia. vitória, Pai. Abençoa a tua Culto, Pai, igreja, abençoado Pai, aqui no nosso na lar, face da Deus. terra. Que os Livra irmãos a tua possam igreja receber de também todo mal. unção em Que casa. cubra ela com teu Possam sangue receber, Senhor, tua precioso. bênção, E Pai, que as aleluia. bênçãos, ó Pai, a proteção Sim, divina meu Deus. seja derramada sobre a tua igreja. Aleluia, Jesus. Abençoa, Pai querido, a nossa nação, Glória o a Deus, Brasil, abençoa mesmo, nosso estado de Pai. Minas Gerais, a nossa cidade de Sim, meu Paracatu, Pai, é verdade, derramando, Jesus. Pai querido, a proteção Senhor, da tua divina. bênção aqui neste Livra o lugar. teu povo e livra sempre as famílias. Cubra todas as famílias com a tua proteção divina, Senhor. Amém, Deus. Guarda todas as famílias também na face da terra. Livra, Senhor, de todo o mal e cubra com teu sangue precioso, Jesus. Sim, meu Deus. Nós repreendemos, ó Pai, todo o mal que tem afrontado as famílias na face da terra, todo o mal que tem destruído as famílias, que nós repreendemos agora em nome de Jesus e declaramos, ó Pai, todos os teus filhos guardados e abençoados. Abençoamos, ó Pai, toda a nossa congregação, nossos irmãos, ó Pai, todos, ó Pai, cada um receba nesta noite. E assim, ó Pai, todo o teu povo seja abençoado e guardado em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, né? Jesus abençoa toda a igreja dele, né? E assim nós encerramos em nome de Jesus. Amém.